Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Tudo do Espiritismo. Nós estamos aqui na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que se chama da Vida Espírita. Nós estamos agora estudando o tema As Relações no Além-Túmulo. Na questão 274, é perguntado para nós o seguinte: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? O que a gente vê aqui nessa pergunta é uma tentativa, aliás, uma busca, por uma compreensão das características que regem as relações no plano espiritual e de que forma que elas se comparam com aquelas que nós temos aqui. Por quê? Na nossa sociedade, nós temos estas hierarquias, subordinações que são estabelecidas mediante as necessidades das nossas relações. Então, sejam elas dentro de um contexto de trabalho, seja dentro das nossas relações com a família, na escola, enfim. Então, dentro das nossas relações, existem aquelas autoridades e hierarquia de poderes, ou seja, níveis, vamos colocar assim, de autoridade que são estabelecidas entre as diversas individualidades que compõem aquele conjunto. Então, um obedece ao outro mediante alguma regra estabelecida aqui no nosso mundo. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Será que no plano espiritual, as questões, ou seja, na verdade, as relações que existem, elas também obedecem a algum tipo de hierarquia que se coloca, como aqui hoje nós fazemos? Então, a pergunta do Kardec é muito interessante. E olha o que os espíritos respondem. Ou seja, se existe hierarquia de poderes e se existe subordinação e autoridade. Eles falam, muito grande. Ou seja, existe. E existe entre eles essa questão hierárquica, onde se estabelecem as questões de subordinação e autoridade. Então, existe de maneira muito forte, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Isso aqui é muito interessante de a gente saber. Lá existe, ou na verdade, existe uma questão de hierarquia estabelecida entre um e outro espírito. Porém, as características que regem estas autoridades, a hierarquia, os fatores que caracterizam como se compõem essas hierarquias são diferentes, porque se baseiam no grau de superioridade moral existente entre um e outro. E é interessante, porque nós, nesse caso, poderíamos perguntar, mas eu não poderia fugir a essa autoridade? Como aqui a gente pode fazer? Ou seja, eu posso não obedecer, eu posso não respeitar uma autoridade? E ele pergunta isso aqui na sequência. Podem os espíritos inferiores, e quando a gente fala inferiores, é sempre bom lembrar, a gente está falando sobre uma questão relativa, ou seja, existe um determinado grau que a gente está tomando como referência, e existem espíritos que estão abaixo desse nível de comparação. Então, são espíritos inferiores a este grau de comparação, assim como existem superiores. Então, podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade do que eles são superiores, ou seja, eles podem negar a seguir essa autoridade que se lhes impõe? Então, os espíritos respondem, irresistível, eles disseram. Irresistível, ou seja, eles não conseguem subtrair-se a essa autoridade. É interessante, lá no livro, por exemplo, lá no livro Há 2000 Anos, quando o Públios, que foi uma das encarnações do espírito Emmanuel, quando o Emmanuel nos traz a sua própria história neste livro, e quando ele relata especificamente o momento em que ele tem a oportunidade de encontrar Jesus, ele relata que quando ele se deu conta, porque ele mesmo coloca ele como sendo um espírito ali, uma pessoa que tinha uma vaidade muito grande, um orgulho muito grande. E quando ele se depara ali com Jesus, e ele se dá conta de si mesmo, ele nota que ele está de joelhos, apoiado sobre o joelho, ou seja, num grau ali de submissão muito representativo, que ele nos traz essa ideia. E aqui a gente vê essa autoridade, esta hierarquia espiritual que é irresistível. A gente não consegue fugir dela. Essa é assim, uma palavra que a gente poderia utilizar aqui para substituir, subtrair-se. É muito interessante a gente observar. Lá no plano espiritual, o que faz com que essas relações tenham maior ou menor autoridade entre uns e outros é o ascendente moral. Ou seja, é o progresso moral realizado pelo espírito. Na questão 275, é questionado o seguinte: o poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Olha só. Então, lá no livro dos Espíritos, a gente tem, no Evangelho do Espiritismo, na obra do Seu Inferno, a gente tem vários relatos sobre isso, sobre rainhas, que relatam a sua própria situação e como que eles chegaram no plano espiritual. Então, será que esse poder que foi usufruído durante a existência, ela também dá alguma supremacia no mundo dos espíritos? E aí eles respondem, não. Por isso que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados.
ler os Salmos, né? E é interessante, né? Porque esse é o ensinamento que Jesus nos traz sobre os pequenos sendo elevados e os grandes sendo rebaixados. A gente está falando aqui de humildade. Então, pode ser que aconteça de que uma pessoa aqui encarnada tenha tido uma posição de grande poder e autoridade sobre os outros. E pode ser que ele tenha exercido esta função com grande responsabilidade, buscando fazer com que todos os outros progredissem também. Ou seja, usando daquela oportunidade que lhe foi concedida para promover o bem de todos. E isso que se espera, né? E neste caso, né, chegando no plano espiritual, essa pessoa que exerceu esta posição, procurando realizar o bem em favor de todos, ele também é um espírito, né, digamos assim, que executou bem o seu trabalho e que vai ter ali uma satisfação, vamos colocar assim, com relação ao trabalho que ele bem desempenhou, né? Ele encontra felicidade nisso. Então não quer dizer que aquele que teve uma posição grande, né, na Terra vai ser pequeno lá no plano espiritual, e o contrário valendo também, ou seja, aquele que ocupou uma posição, né, social, ou mesmo que foi um subordinado a alguém, aqui nessa encarnação, vai ser necessariamente superior. Não é disso que nós estamos falando, né? Porque nós podemos ter pessoas passando por uma questão social que traz, inclusive, necessidades materiais, né, etc., e são ainda muito orgulhosos, vaidosos, né? E nisso nós temos que compreender que esta posição, superior ou inferior, né, lá no plano espiritual, como nós estamos estudando, ela vai ter uma questão relacionada ao ascendente moral. Então, aquele que esteve numa posição boa, né, uma posição, né, de exercer a autoridade, né, e que exerceu bem a sua posição, bem como aquele que estava numa posição inferior aqui na Terra, né, ou seja, de, vamos colocar assim, subordinado a outra pessoa, mas que também exerceu bem a sua posição, os dois ali fizeram aquilo que competia, né, lhes fazer. Acontece que quando a gente está numa posição elevada de poder, de autoridade, né, de riqueza, muitas das vezes a gente cai no erro, né? É difícil e a gente consiga, como fala, né, passar bem pela aprovação que foi escolhida, né? Como nós estudamos aqui anteriormente, né, na escolha das provas. Todas essas posições representam provas para os espíritos que aqui encarnam, né? E o espírito tem que aprender em todas as posições, seja na mais elevada quanto na menor, né? Onde ele aprende a executar o seu trabalho, ele aprende em todas as situações, a exercer o bem em favor de todos. Então, né, não quer dizer, como nós estamos vendo aqui, que aquele que ocupa uma posição de mando, de autoridade, de poder, vá ser necessariamente, né, ocupar ali uma posição inferior no plano espiritual, não é nada disso. A questão é que, a depender do que foi feito com esta posição, ele vai construir dentro de si uma característica, um progresso moral inerente ao seu espírito, né, consequência das experiências que ele passou. E é isso que determina a sua condição no plano espiritual, né? E aí eles continuam aqui na letra A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Olha só. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Mas mais uma vez, né? Tudo isso depende de como que a pessoa exerceu ali aquela oportunidade que ele recebeu. Ou seja, cada um segundo as suas obras. E, por exemplo, né, vamos citar com relação ao dinheiro. O mal não está na riqueza em si, né, como nós aprendemos. O dinheiro em si ele é neutro. Né, a riqueza em si é neutra. Né? A questão é, o que nós fazemos com a riqueza? Será que nós utilizamos ela em favor dos outros? Será que nós procuramos fazer com que ela seja bem aproveitada para gerar oportunidades para todas as pessoas? Será que nós utilizamos, empregamos bem esse recurso para que ele seja multiplicado e crie oportunidades para todos? Essa que é a questão. Agora, quando eu utilizo do dinheiro somente para satisfação dos meus prazeres, aí sim eu estou fazendo um mau uso. Mas, como nós estamos falando e aprendendo aqui, né, essas posições sociais, as situações, os contextos que nós somos inseridos, são todas provas necessárias para o progresso do espírito. Muitas delas são procuradas pelos próprios espíritos e pedido por eles, para que quando na sua encarnação ele possa experimentar, né, os desafios que aquela situação traz, seja na riqueza, seja com dificuldades materiais, enfim, todas as situações podem trazer algo necessário ao aprendizado do espírito. Como nós vimos nos estudos anteriores, lá no plano espiritual o espírito vê melhor, ele compreende melhor aquilo que falta para o seu progresso espiritual. E ali ele pode vir a escolher uma determinada situação, para que ele possa aprender, né? E ali ele tem, então, a condição de passar por uma situação e ele prova que ele consegue passar bem por aquilo. Né? Então, as provas buscadas pelos espíritos, como nós estudamos, né, são ao mesmo tempo expiações do passado e, ao mesmo tempo, situações, provas que ele busca para que ele possa progredir mais rapidamente. Então, lá no plano espiritual, quando ele conhece melhor aquilo que falta para ele busca essas situações. Né? E aí, na questão 276, aliás, antes disso, né, como nós falamos aqui, né, desta parte, em que aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se exalçar será humilhado, vamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem exatamente esse texto aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Se eu não me engano, no capítulo 7. É isso mesmo, capítulo 7. Né?
tem aqui, né, as passagens em que Jesus nos traz este ensinamento, né? Olha só. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, né, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. É aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo e recebe. Né? E esse é um ensinamento muito profundo, né? É um capítulo que trata aqui do exercício de humildade que nós devemos todos aprender e exercitar aqui na nossa existência. É algo que nós precisamos aprender. Se não fosse necessário aprender, não nos teria sido ensinado. Né? E aí, mais uma das vezes, né, aqui tem outras passagens, né, eu vou ler aqui a número 6 para a gente fazer algumas reflexões. Né? Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, que ele formulou assim: bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence. Né? Ou seja, ele está colocando a questão da humildade como sendo uma condição, né, a ser buscada por todos nós, a ser buscada pelos espíritos, para que isso traga para eles a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Né? Nesse caso, a humildade ela também pode ser interpretada aqui como uma simplicidade por exemplo, de não se achar superior aos outros, de não se achar infalível, né? De reconhecer que está aprendendo, aceitar a opinião dos outros, compreender que os outros também têm as suas razões nos pontos de vista dele, e nós todos estamos aprendendo, né? Nós estamos passando por provas, umas mais difíceis do que as dos outros, e que todas elas oferecem a cada um, segundo a necessidade de cada um, os meios para que eles possam progredir. E a nós, da mesma forma. E quando a gente não tem essa humildade dentro da gente, né, de novo, é algo que nós precisamos trabalhar. Né? É algo que a gente está exercitando ainda. Mas quando a gente não tem essa humildade e a gente se acha superior, ou nós nos achamos como os donos da razão, né? Quando nós alimentamos este orgulho e esta vaidade em nós mesmos, isso nos traz um desequilíbrio interno. Isso nos traz uma infelicidade, né? Uma inquietação. E a gente sabe disso porque a gente se incomoda com aquilo que vemos, por exemplo, nos outros. Né? Então, quando nós nos colocamos numa posição humilde, né, sabendo ali da nossa posição, da nossa inferioridade ainda, sabendo que nós não estamos com o direito de dizer que sabemos tudo, ou que somos superiores aos outros, porque nós não somos e nós não sabemos tudo. E os conhecimentos aqui a nós distribuídos, né, permitidos de serem adquiridos, ainda são muito pequenos frente ao infinito que nós temos pela frente. Então, quando a gente conhece ali a nossa posição e a gente procura, né, as nossas posições mais humildes, né, isso nos traz paz, porque a gente não sente inquietação de mostrar aquilo que não é, de ser aquilo que não é, de ter que estar certo o tempo todo. Isso também não quer dizer que a gente não deva, né, trabalhar ou procurar as coisas. Isso não quer dizer omissão. Né? A gente tem que trabalhar com aquilo que nos foi dado. Né? Se nos foi dado um entendimento com relação a alguma coisa, né? Se nos foi concedido um talento, é necessário que a gente negocie este talento. Né? É necessário que a gente reconheça aquilo que nos foi concedido e utilize deste saber, ou desta habilidade, ou desta faculdade para promover o bem de todos. Né? Mas isso não é a mesma coisa de que se achar superior ou de acreditar que você tem sobre os outros algum tipo de autoridade com relação a isso, né, que te foi oferecido como oportunidade. Né? Então, é necessário que a gente exercite essa questão, né, de saber a nossa posição, trabalhando pelo bem de todos, né, mas aguardando também a nossa vez de contribuir, sem a obrigação de ter que ser certo, de ter que ser, né, infalível. Né? Isso faz bem para a gente também. Né? Então, ele toma, continuando aqui, né, uma criança como tipo da simplicidade do coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequenino como uma criança, isto é, em nenhuma pretensão de alimentar a superioridade ou a infalibilidade, né, o que a gente acabou de comentar. Né? Ou seja, não é que a gente se torne uma criança, não é isso. É que a gente se faça como uma criança. Né? Por isso aqui, inclusive, o destaque das letras. Né? Se fizer pequeno como uma criança, ou seja, se assemelhar. E esta semelhança no sentido da simplicidade que a criança traz. Né? Isto é, nenhuma pretensão de alimentar a superioridade ou infalibilidade tem dentro de si. Né? A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. E olha que importante isso aqui. Nós estávamos falando das posições, né? E essas posições, variando entre si, as posições sociais, né? De comando ou de subalterno, né? Fala, né? Eu acho que é assim. Essas posições que nos são concedidas temporariamente durante as nossas existências, né? Elas nos permitem aprender várias coisas. E, dentro do Espiritismo, com o conhecimento da reencarnação,
nós sabemos que em cada uma das nossas existências nós vamos ocupar posições diferentes, como nós comentamos. Cada uma das posições vai oferecer para o espírito os meios dele aprender aquilo que ele precisa agariar para si, né, como propriedades ali para o progresso que ele precisa construir em si. Né? E como lá no plano espiritual ele enxerga melhor, né, convido aqueles que quiserem também para, né, estudar com a gente o assunto que nós falamos sobre as provas que os espíritos escolhem, né? Temos 3 estudos sobre isso, né, anteriores. Lá no plano espiritual, o espírito escolhe uma determinada aprovação, e dentro dessa aprovação, dentro dessa prova que ele escolhe, ele pode, então, ter ali uma posição que ele venha a ocupar que seja análoga às necessidades que ele precisa. Então, essas posições podem oferecer, então, posições, ou podem estar associadas a posições sociais também, que têm uma certa similaridade com as características que ele busca, né, agariar para si. Então, aqui ele continua, né? O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para a outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Né? Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, e mais humilhante se lhes torna nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória, o que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que o tenham dominado o orgulho e a ambição. Olha só, é o que a gente estava comentando anteriormente. Não é porque um ocupou uma posição de um, por exemplo, né, dá um exemplo, chefe de Estado, e na próxima encarnação ele vai ocupar uma posição ali ínfima, como ele está descrevendo aqui. Né? Não é isso. A questão é, desde que se tenha dominado o orgulho e a ambição. Como nós comentamos anteriormente, pode ser que aquela pessoa tenha tido esta oportunidade para o seu engrandecimento espiritual e ele tenha passado bem por aquela prova. Ou seja, desempenhando aquela autoridade que ele recebeu por empréstimo para construir um bem em favor dos outros. E é isso que se espera. Né? Então, neste caso, ele passou bem pelaquela posição. Pode ser que antes, inclusive, ele tenha tido uma posição em que ele sofreu necessidades. Né? E ali, enxergando a necessidade de uma liderança, né, que favorecesse ali toda a população, ele pode vir a ter tido esta oportunidade e tenha se saído bem. Porque ele sentiu já em outro momento as necessidades que aquilo ali trazia. Né? Mas olha só que bonito essa parte. Não procureis, pois, na terra, os primeiros lugares. Nem vos colocais acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscar, ao contrário, lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o mereceres. Né? Então é muito importante a gente reconhecer isso, né? Porque o que nos traz essa felicidade mesmo, né, é a gente reconhecer a nossa pequenez, né? Reconhecer a grandiosidade de Deus, as oportunidades que Ele concede, a sua providência, a sua sabedoria, a sua misericórdia, e reconhecer que a gente, sem Deus, sem este amor que Ele nos dá, a gente não vai longe. Né? A gente não é nada. E que, dentro deste aprendizado, a gente procure cada vez mais reconhecer tudo isso que nos é concedido como oportunidade de aprendizado. E nesse reconhecimento, a gente consegue exercitar cada vez mais a nossa humildade. Porque a gente reconhece a superioridade de algo que está muito acima de nós. E a gente reconhece a nossa insignificância. Não que isso, como nós comentamos anteriormente, represente para nós algo em que nós vamos esconder na Terra, né, os talentos que nos foram emprestados, né, oferecidos. Não é nada disso. A gente tem que saber utilizar eles. Se espera da gente que a gente possa utilizar daquilo que nos foi concedido como oportunidade para fazer o bem para todo mundo. Mas é reconhecer em tudo isso que tudo vem de Deus. Todas as oportunidades, a nossa própria existência, a nossa vida, tudo isso é concedido graças a Deus. E Ele quer que nós aprendamos, através das nossas próprias escolhas, construindo, trabalhando, né, confiando, esperando, tendo vontade de progredir. E nisso, nessas nossas escolhas, em que nós vamos aprendendo, inclusive aprendendo o que é o bem, o mal, o certo e o errado, a gente se aproxime cada vez mais dele, ou seja, expandindo a nossa compreensão para aquilo que ele representa. Né? E dentro desta condição que ele espera que nós alcancemos, é necessário que a humildade esteja presente em nós. Do contrário, a gente vai continuar distantes, porque a gente, né, tem ainda o nosso espírito obscurecido pelo orgulho e pela vaidade. Né? Tem um outro texto aqui, vamos ver se a gente acha rapidinho. Né? Tem uma realeza terrestre, né? Vamos ver se eu acho aqui, realeza. Está no capítulo 2, olha só, meu reino não é deste mundo. As instruções dos espíritos, no item 8. Vamos ver. É um texto muito bonito também. Porque, como a gente estava falando aqui anteriormente, né, essas posições de
né, elevados e rebaixados, tem muito a ver com o relato que ela nos traz aqui, olha só. Olha só, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Um relato de uma rainha, né? Ou seja, uma rainha durante a sua encarnação. Aqui ela já está no plano espiritual, relatando a sua situação. E como, e para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão e humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra, né? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então isso aqui resume para nós, né, aquilo que nós estávamos conversando aqui anteriormente, né? Olha só. Não vai ser perguntado ali qual posição que você ocupou, se você teve um título X ou Y, se você, né, ocupou uma posição de superioridade ali, de autoridade. Na verdade, assim, né, a gente não vai entender como uma pergunta propriamente dita, ou seja, de maneira literal. Não vai chegar alguém lá para você, olha, que posição você ocupou? Não é isso. A questão é que a felicidade, a condição espiritual que a gente vai encontrar quando nós desencarnarmos, ela não vai ter uma relação, né, única e exclusivamente com aquilo que nós ocupamos, a posição que nós ocupamos, ou aquilo que nós tivemos como riqueza, ou aquilo que nós tivemos como títulos, né, ou aquilo que nós fomos de maneira temporária. Não. O que vai determinar essa condição espiritual é aquilo que você agariou dentro de si. São os valores do espírito imortal, como nós comentamos anteriormente, né? São os valores morais, o conhecimento, como ele está falando aqui, né? A abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência, ou seja, como, né, nos é trazido. Fora da caridade não há salvação, né? Não vai perguntar para você a posição, ou não é a posição que você ocupou que vai ditar a sua condição espiritual, mas sim o bem que você proporcionou através daquela posição. Que é o que ele está falando aqui, né? O bem que fizestes e quantas lágrimas enxugastes. E às vezes a gente fica, né, na nossa existência, às vezes um pouco sedento por uma posição X. Mas às vezes é na nossa posição Y, talvez aquela inclusive que nós estamos hoje, que nós podemos fazer o melhor que nós podemos. Né? E eu acho que né, mais ou menos assim que a gente pode se exercitar a compreender. Né? Já que Deus nos coloca no melhor lugar que nós podemos estar, é um exercício para a gente de aprendizado pegar o momento atual, e neste nosso trabalho atual, na posição em que nós ocupamos, tentar fazer o melhor, trabalhar e fazer o melhor que nós podemos, progredindo, tentando aprender, tentando nos capacitar. E como Jesus, como nos foi colocado ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no texto anterior que nós lemos, Deus saberá nos colocar na posição, né, que nós devemos estar. Isso é um exercício, né? Nós todos estamos aprendendo a cultivar essas características em nós. E ela continua aqui, né? Ó, Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, um caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Ou seja, nos convidando a esse exercício, a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. Né? Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra, não os queixais. Uma rainha da França. Então é o que a gente está estudando aqui, né? Essa questão de elevar-se e rebaixar-se. Né? E isso nos auxilia a compreender essa questão aqui do 276. Ó. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Que a gente acabou de ler, né? Um relato da rainha. Às vezes bem grande. Normalmente se era orgulhoso e invejoso. Né? A gente acabou de ver o sofrimento dela aqui, né? E via, né, acima delas, olha só, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e aos quais eu desprezava, por não terem sangue nobre. Né? Então, ela se sente ali humilhada, porque tinha orgulho, né, pela sua posição. Porque ela está falando aqui, né, por não terem sangue nobre.
Então, ela achava que a posição que ela ocupava na existência terrestre, né, era ali, ou guardava ali uma relação com a sua superioridade perante os demais. Mas ela viu, quando chega na pátria espiritual, que aquilo que realmente diferencia uns dos outros não tem nada de material, não tem nada de sangue, não tem nada da posição que se ocupou, mas sim da grandeza moral, né, do ascendente moral em cada um de nós. Né? E isso nos é trazido aqui na 277 também. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos ainda o tem por ser superior. De novo, o título nada vale, a superioridade real é quem tem valor. E nós estamos falando da superioridade moral, espiritual. Né? É isso que faz com que um seja superior ao outro. Né? Então, meus amigos, temos algumas outras questões a serem trabalhadas aqui. Nós vamos passar essas questões no próximo estudo, na parte 2 desse estudo aqui. Né? Fica o convite para a leitura desta parte que nós lemos e também do que nós estudamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nós estudamos aqui no capítulo 2, a instrução dos espíritos, uma realeza terrestre, e também lá no capítulo 7, se eu não me engano, né, o tema, aquele que se eleva será rebaixado. Vamos até confirmar aqui, né, para que a gente possa passar a informação certinho. Né? Isso mesmo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, os itens 3 a 6. Então, meus amigos, agradecemos a Deus e a Jesus, aos nossos amigos que nos inspiraram, por essa oportunidade de estudo, né, um estudo rápido aqui, mas que a gente possa refletir um pouco sobre isso, né? Aqui também, dentro da internet, né, onde a gente, né, tem acesso a muitos conteúdos, que a gente compreenda também, né, os momentos de aprendizado de todos, né, de todos nós. E que também nós, principalmente, né, aqueles que estão buscando o conhecimento espiritual, muitas vezes através do espiritismo, e que conhecem, então, um pouco desses valores espirituais, que de alguma forma são, muitas vezes, desconhecidos aos demais, né, que a gente também guarde um pouco de humildade, de, né, compreensão, de entendimento com relação àqueles que ainda não chegaram a ter acesso a conhecimentos que esclareçam com relação a essas condições espirituais. Porque são como nós, espíritos, em processo de purificação, de aprendizado, cada um no seu momento, cada um aprendendo, né, de acordo com as suas possibilidades. Né? Se a gente quiser entender um pouco sobre isso, né, é só ver a própria obra de Jesus. Né? Está aqui nesse capítulo 1, não vim destruir a lei. E aqui nós vamos ver que os conhecimentos que ele nos trouxe vêm todos no momento certo. E esse capítulo 1 aqui fala exatamente sobre isso. Os conhecimentos que nós vamos tendo acesso e que a gente vai tendo capacidade de compreender, eles vão vindo à medida que nós vamos progredindo. E cada um está no seu tempo de compreensão. Né? No nosso caso, como a nossa humanidade terrestre aqui, né, tivemos um acesso a uma ideia de um Deus único, ali com Moisés, em que nós aprendemos, né, as primeiras leis com relação a como nós devemos nos comportar com relação ao outro. Né? Depois veio o próprio Mestre Jesus nos ensinar a lei do amor, fazer o bem ao próximo, né? E amar a Deus acima de todas as coisas. Nos ensinou também a amar os próprios inimigos, né? E veio nos trazer todos esses ensinamentos com relação aos valores que realmente fazem com que o espírito progrida e se aproxime cada vez mais de Deus. É o que a gente acabou de estudar. A humildade, né? a pobreza de espírito, né? Que está associada à humildade, simplicidade de coração. Né? É o progresso que se faz em cada um, segundo as suas próprias obras. Né? Depois, Jesus ainda, né, nos permitiu que viesse aqui através de uma revelação não personificada em alguém, mas através das vozes dos espíritos, né, com um concurso dos também encarnados, a nos trazer esses ensinamentos que nos auxiliariam a compreender novas coisas, mas que também fariam com que a gente relembrasse os ensinamentos que ele nos trouxe, né, do amor para com o próximo. E dentro deste ensinamento que hoje nos é dado, né, ou seja, será ensinadas novas coisas, mas também fazendo relembrar aquilo que ele nos ensinou. Então, o que nós temos hoje como acesso de conhecimentos do Espiritismo, o objetivo é que a gente realmente volte, né, relembre os ensinamentos que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Porque, né, nós podemos ter o conhecimento, mas como na época de Jesus, né, com os fariseus, né, os doutores das leis, né, que sabiam muito, mas de maneira exterior, em que no interior de si nada faziam para mudar-se. Né, seriam como os túmulos, né, cheios de podridão por dentro, mas brancos e limpos por fora. Então, dentro desse conhecimento que nos é trazido, é importante que a gente coloque esse ensinamento para que a gente possa se transformar por dentro. E dentro dessa transformação, um dos grandes sinais que a gente vai encontrar na gente, né, que a gente está caminhando para essa transformação, é o reconhecimento, se a gente já não tinha, né, é o reconhecimento da grandiosidade do Evangelho. Reconhecendo que ali, realmente, nós temos a grande verdade, nós temos o grande caminho e nós temos realmente o acesso à vida, né, que é através daquilo que Jesus nos ensinou. Então, meus amigos,
Que a gente possa, né, hoje, com esse estudo de hoje, realmente refletir sobre a humildade e lembrarmos sempre que aquilo que nós vamos levar para o além-túmulo é aquilo que nós construímos dentro de nós mesmos, né? E é muito importante, né, que cada um de nós aqui reflita sobre uma passagem, né, uma carta de Paulo. Eu não lembro exatamente qual que é o versículo, né, mas ele fala assim, né, sobre Jesus nos ter trazido da morte para a vida. Ou seja, a gente pode falar assim, né, eu estava desligado para os valores que realmente são importantes para a nossa existência, para a nossa vida, né, e em determinado momento da minha vida, eu tive contato com esses valores que me fizeram abrir os olhos para os verdadeiros significados das coisas, os verdadeiros objetivos, ou seja, nos foram trazidos para a vida. Né? E aí lá nesse versículo, nessa carta de Paulo, ele fala assim, vocês que foram trazidos à vida por Jesus, né? Que agora vocês trabalhem para a construção dos valores que vão fazer vocês se aproximar dele. Não é exatamente assim, né? Mas o sentido é esse. E realmente é isso para nós. A doutrina espírita nos vem esclarecer. Mas esse esclarecimento é para que a gente se transforme, para que a gente relembre os ensinamentos de Jesus. E muitos de nós, né, nesses 2000 anos que se passaram, né, nos perdemos ali dos verdadeiros significados, né, daquilo que Jesus nos trouxe. Então, a gente pega, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, vários momentos, os próprios Espíritos nos falam sobre isso. E é chegado o momento da gente relembrar tudo e que o sentido das palavras que ele nos trouxe sejam de fato, né, colocadas de uma maneira que seja palpável a todos. Não mais como dogmas, né, a serem aceitos de maneira forçada. Muitas vezes o contrário, até os próprios fatos que a gente, né, tem ao nosso redor. Mas de uma maneira que a gente possa compreender, também satisfazendo ali as nossas necessidades de compreensão, de razão. E hoje é isso que o Espiritismo nos proporciona. E a gente vai ver que este ensinamento, esse conhecimento que ele nos traz, vai sempre nos permitir a compreensão dos ensinamentos de Jesus. E lá, na compreensão destes ensinamentos, a gente vai ver que ali existe realmente toda a verdade. E um dos grandes passos para o nosso progresso espiritual é, em algum momento, reconhecer esta grandiosidade daquilo que Jesus nos trouxe. E realmente é a grande verdade. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Né? Então, eu agradeço mais uma vez, né, pelo estudo de hoje. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos. E até o nosso próximo estudo.